Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Gente, hoje eu vou trazer um conteúdo para falar a respeito de algo que eu vejo que muitos, muitas pessoas que estão despertando, elas não estão se dando conta do que realmente está acontecendo. Muitas pessoas que estão despertando já se deram conta, né, do que está havendo nesse mundo. Porém, muitas ainda se encontram no estado adormecido. Elas não para se questionar. Ela não para se conectar. Ela não para ouvir as suas intuições, talvez por falta de conhecimento. E, e é cada um no seu tempo que tudo acontece. Eu falo que quando me bateu um clique e eu comecei a me questionar, porque nem tudo que eu pensava era meu. E foi assim minha vida toda desde criança. E quando eu comecei a me fazer pergunta e buscar por algo que me ajudasse. E eu fazia muito questionamento dentro de mim, mesmo sem saber das palavras corretas. Mas eu sempre pedia. Eu sempre pedia. Inclusive, quando meu filho estava doente, às vezes em um leito de hospital, eu, eu sempre ia para um cantinho reservado e falava que um dia vai aparecer alguém que nos ajude a entender o que está acontecendo. Porque não é possível isso estar ocorrendo comigo, porque eu nunca fui uma pessoa corrupta. E hoje eu posso ter mais percepção, eu posso ter mais intuição, eu posso perceber mais o campo energético, né? E hoje eu vim trazer ponto para que vocês também se dê conta se vocês estão vivendo atrito, né? Experiência espiritual, estão despertando para algo maior e não sabe qual caminho percorrer. Eu sempre bato na mesma tecla. Busque primeiro dentro. O caminho é contrário. Façam algo por você. Eu vejo que muitos que estão despertando e se desespertam, eles caem em certas armadilhas, né? Porque muitas vezes o dia a dia faz com que ele se sufoque. Então, às vezes as pessoas cruzam os braços, quando recebe determinada informação de pessoas que se dizem médium, de pessoas que se dizem receber canalização, de pessoas que escreveram vários livros. E quando a gente se atenta e usa a nossa intuição, a gente sabe que as coisas não é bem assim. E hoje eu vim trazer e mostrar ponto de vista
né? E ponto que vocês passam a enxergar que tipo de informação essa pessoa está trazendo. É informação que te liberta ou informação que te aprisiona? Eu não tenho nada contra a quem traz essas informações. É como se diz, né? Que a luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra a potestade e principado, a iniquidade desse mundo que aprisiona e que não deixa com que você perceba o jogo que está por trás de muitos. Claro que tem muita gente séria, muita gente que eu respeito, admiro seus trabalhos, e é trabalho que liberta, mas primeiro parte de você, nunca do outro. Tudo parte de você. É você que tem que fazer o caminho. É você que tem que percorrer. É você que tem que se determinar. É você que tem que entender qual o seu propósito de vida. É você que tem que se perguntar de onde vim, o que eu tenho que fazer e para onde vou. Se conecta sempre, porque a verdade ela vem e a ajuda também vem. Mas vem da maneira que você passa a ser sustentado. Outro dia, eu estava navegando nas redes sociais quando eu me deparei com uma senhora no podcast. E essa senhora estava falando a respeito de certas hierarquia que estava chegando ao planeta para libertar a humanidade. E eu comecei só a observar e me atentar e usar a minha intuição. Essa pessoa, ela falava, até que o entrevistador perguntou para ela como que foi, né, a trajetória de vida dela para ela ter chegado onde chegou e como que foi a conexão espiritual dessa pessoa. Então essa pessoa falou: eu trabalhei a vida toda e me aposentei. E quando eu me aposentei, eu quis fazer outras coisas. Até aí, tranquilo. Vai vendo a linha onde eu cheguei. E essa pessoa falou que quando se aposentou, ela quis ser massoterapeuta, né? E foi fazer curso de massoterapia e passou a atuar com terapia com as plantas, né? Terapia energética. E essa pessoa fala que quando as pessoas trabalham como terapeuta energética, elas precisam de outras. E é super válido isso. E ali eu fui ouvindo. Até determinado momento que ela falou que a terapeuta na qual ela se cuidava era médium e tinha visão, uma médium de visão. Ok.
E um certo dia, ela fala que essa médium chegou para ela e falou: olha, tem um ser mandando mensagem aqui na minha mente e ele tá falando para você canalizar ele. Aí ela se choca, né? Então ela fala: eu canalizar esse ser? Por quê? Eu não sou médium, eu não tenho nem sonho, nem visão. Eu nem sei o que é projeção, porque eu nem lembro que eu tenho. Eu não vou fazer isso, não. E aí, a médioterapeuta dela insiste. Ó, esse ser que tá falando na minha mente, ele pediu para você canalizá-lo e psicografá-lo. A partir de hoje, você vai canalizar ele e vai psicografar tudo que ele te falar. Enfim, ela falou que resistiu, mas aceitou. E para ela canalizar esse ser e psicografá-lo, ela teria que ir a determinado centro espírita, usar a entidade de lá, porque ela já frequentava. Eu, como telespectadora de algo assim, eu já me deparo e eu já questiono, né? Quando a gente se depara com uma informação dessa, a gente tem que se atentar. Que será que tá certo? Porque se uma pessoa diz que não é médium, que nem nunca sonhou, que é como uma pedra, que não sabe o que é uma projeção porque nunca teve. E ela se predispôs a receber uma canalização de algo desconhecido que simplesmente queria usá-la para se expressar. Eu falo para vocês que se ela, que nunca teve nada de experiência espiritual, usou a canalização para receber informação de algo desconhecido, por que vocês não podem se conectar com a tua hierarquia, com seus mentores, com seus guia, anjo, guardião, seja lá eles quem vocês acham que são? Porque eu sei, eu tenho muitos. E eu sei que eu tenho algum. Mas o caminho não foi percorrido assim. Eu fiz a minha própria jornada. Eu obtive ajuda? Sim. Mas quem me ajudou na minha conexão, que foi o João Moisés de Castro, ele nunca me falou: Cícera, eu tenho um ser e ele vai canalizar em você. Isso é grave. Isso não pode acontecer. Porque eu tenho a minha hierarquia. Ele tem a hierarquia dele. E vocês têm a de vocês. Então vocês não precisam canalizar, ser entidade de ninguém. E essa senhora, hoje, ela tá aí nas redes sociais, fazendo com que as pessoas cruzem seus braços, porque fala que Jesus vem para a terra salvar todos vocês. Eu falo que Jesus é a sua consciência crística. Quando
o mestre, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Você é o corpo adormecido que está nesse plano físico, aprisionado. E é você que tem que buscar as suas conexões com seus mentores, com as suas hierarquias espiritual, para vocês ter que fazer sua jornada e sair desse plano chamado planeta prisão. Uma pessoa que vem nas redes sociais falar que haverá 3 dias de escuridão e tá sempre batendo na mesma tecla, porque não tem nada para passar de informação. Percebe que vocês precisam se atentar. Precisa ter suas próprias percepção, suas próprias intuição, para não cair em determinada cilada. Que história é essa? Então quer dizer que vai baixar uma nave aqui e vai levar todo mundo em vida, bonitinho, e vocês vão cruzar sempre o bracinho, esperando essa pessoa fazer algo que é vocês que tem que fazer? Você acha que isso é espiritualidade séria? O que vocês não enxergam? Vocês têm que ter ponto de vista. Vocês têm que usar a intuição. E vocês têm que sair desse jogo de manipulação. Nós não somos gado para andar junto com a manada, não. Nós somos seres de luz. Embora estamos aqui, nesse planeta Terra, denso, nesse jogo chamado Matrix, todos aprisionados, estamos em uma luta constante, diária, fazendo algo por nós, tá podendo fazer mais parte disso. Porque quando a gente desperta, algo mais além também está fazendo por nós, porque nós não precisamos mais disso. Chega, venceu, está maduro, tem que ser colhido. E aí começa a jornada da ascensão. A ascensão não é virar corpo de luz. A ascensão é buscar conhecimento, buscar conexão, usar suas intuições, suas percepções, para não estar adquirindo mais crença do que já temos. É um caminho árduo, mas é um caminho que liberta. Como que você vai buscar informação, conhecimento, e você passa a entender tudo que está acontecendo? E você não pode mais voltar para trás. Porque o caminho é sempre contrário. Você nunca mais será a mesma ou mesmo. Você tem sede. Porque quando a gente olha para esse mundo, a gente vê que não tem mais conserto. Ele não tem conserto. Então eu vejo que não há um guardiões, um arcanjo, um Jesus que vai chegar aqui e vai falar: vem. O caminho é teu. A jornada é sua. Ninguém fará por você a não ser você mesmo. Então eu queria muito que você se atentasse mais. Porque isso aqui
É um joguinho, mas um joguinho que dói, um joguinho que machuca, um joguinho que distrai, um joguinho que te aprisiona. E você não é qualquer um. Você quer a tua liberdade, a tua carta de euforia. Tem que deixar de ser escravo desse jogo. Porque eu não sei se vocês já perceberam, nunca vem nada de bom. É sempre algo para nos aprisionar. E se quer, e se nos aprisiona, é porque somos pessoas, somos seres valiosos. Pense com carinho, reflita, passa a ver as coisas com o olho da percepção, da intuição, para você não cair em certa cilada e tá carregando o outro e ainda aplaudindo. Que história é essa, gente? Que Jesus vai vir como um ladrão. Já não chega o que nos rouba diariamente, loche, para sustentar seus reinos. E nós aqui temos que baixar a cabeça para pedir penitência para esses carceleiros que só querem nos aprisionar mais e mais. Não. Eu quero a minha liberdade. E eu não cesso. Todo dia eu busco. Todo dia eu desejo. Porque eu sei que tem algo maior esperando por mim. E também por vocês. Cabe cada um querer ter sede. Porque quando a gente deseja e tem sede e entra na frequência de algo que queremos viver e estar, quando a gente fazer nossa passagem, é para essa frequência que a gente vai. E é esse algo que vamos viver, experimentar e vivenciar, que é a nossa origem. Tá? Para de estar andando junto com manada. Porque muitos falam aí desperto, estão aí de braço cruzado esperando o outro fazer aquilo que ele veio fazer e executar. Cada um temos no nosso propósito. E se a gente se conectar, buscar por verdade, ter sede, aparece de tudo para te completar. Tá? Por hoje é só, mas eu trago mais, né? Mais alguma experiência que eu vivi para vocês perceber que vocês também podem vivê-la. Só depende de você, de ninguém mais, tá? Por hoje é só. Tenha uma boa noite, desculpa o barulho. E é só. Tchau, tchau.